O trabalho do movimento antimanicomial em Sorocaba não para. Recentemente, a advogada Thaís Lopes, que é integrante do Flamas, Fórum de Luta Antimanicomial de Sorocaba, e assessora jurídica da ONG Desinstitute, esteve no STF para defender a Resolução 487 do CNJ. Nós estamos aqui hoje no Porquê Entrevista com a Thaís Lopes para falar um pouquinho a respeito do que é essa resolução e o que ela impacta na sociedade. Thaís, muito grata pela sua presença e gostaria que você começasse já explicando um pouquinho o que é essa resolução a 487. Primeiro eu agradeço o convite, né? Muito importante esse espaço, né, para a gente falar um pouco do que é a luta antimanicomial. A resolução 487 do CNJ, ela é fruto de um longo trabalho dos movimentos antimanicomiais, mas não só. O Brasil, ele foi... Em 2006, ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro caso, inclusive, que a gente tem de uma condenação internacional de direitos humanos é de um caso de saúde mental, de maus tratos, né, de uma pessoa que estava internada num hospital psiquiátrico lá no Ceará, em Sobral. E, enfim, né, o Brasil foi condenado em 2006. Em 2021, a gente ainda não tinha a resolução total do caso. Então, a família recorreu novamente à Corte Interamericana, né, para dizer, 2006 teve a condenação, o Brasil ainda não cumpriu essa sentença. O CNJ é o órgão responsável, né, por essas sentenças internacionais. O CNJ foi então chamado, que é o Conselho Nacional de Justiça, foi chamado, né, para uma audiência na Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2021, inclusive essa audiência está disponível no YouTube. Quando o CNJ foi instado, né, foi provocado a dizer o porquê que essa sentença ainda não tinha sido 100% cumprida. A partir disso, o CNJ criou um grupo de trabalho. Então, uma das primeiras vezes que o judiciário dialoga mesmo com a sociedade civil. Então, criou um grupo de trabalho com especialistas na área, né, da saúde mental, que aí escreveram, né, uma resolução pensada numa política antimanicomial para o Poder Judiciário, para que o Judiciário cumpra as normativas nacionais e internacionais existentes a respeito da temática. A partir dessa resolução, um dos pontos bem importantes dessa resolução determinou o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são conhecidos como manicômios judiciários. Então, a resolução ela veio mais ou menos nessa toada. Uhum. Quem são as pessoas que são encaminhadas para esses manicômios judiciários? As pessoas que são encaminhadas para esses manicômios são pessoas que cometem algum crime e elas cometem esse crime num lapso, numa ruptura mesmo com a realidade. Então elas não entendem que aquele ato que elas estão praticando é um crime. A lei determina, né, o Código Penal determina que para as pessoas que não têm o entendimento do ato ilícito, no momento ali, né, do fato, que a essas pessoas deve ser determinada não uma pena, uma medida de segurança que consiste num tratamento, teoricamente num tratamento. E esse tratamento, ele é determinado pelo juízo a depender do crime, né, cometido pela pessoa. Então, pode ser a internação nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, conhecidos como manicômios judiciários, ou o tratamento ambulatorial. O que acaba acontecendo é que a maior parte dos casos é determinada a internação dessas pessoas que cometeram, né, algum tipo de crime e num lapso, né, com a realidade, de ruptura mesmo com a realidade, para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. E essas pessoas elas ficam internadas nesses locais, não tem um período máximo de duração para essa medida, né? Então a pena ela tem, né? A pessoa ela sabe quanto tempo ela vai ficar presa. Na medida de segurança não, a gente tem um prazo mínimo de 3 anos, mas não tem um prazo máximo. Uhum. O STF e o STJ decidiram, né, sobre um prazo máximo, mas ainda assim
acaba que esses espaços não são espaços de tratamento. Uhum. Sim, a gente estava conversando a respeito do papel, justamente o papel do movimento social, né, e das organizações antimanicomiais nesse meio, né, nesse assunto, inclusive se relacionando à resolução. Como que você descreve isso? Olha, é um trabalho muito importante, de muita resistência, porque quando a gente teve a criação da Lei 10.216 de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, né, que redirecionou o atendimento a pessoas de sofrimento psíquico, né, no Brasil, a gente demorou muito, ficou tramitando muitos anos, né, o projeto de lei, até que virasse a Lei 10.216, e ainda assim, quando a gente teve, né, a determinação dessa lei, ela não veio como estava no projeto, que o projeto dizia que era para ter o fechamento de todos os manicômios existentes no país. Então, todos mesmo, não só os manicômios como a gente tinha aqui em Sorocaba, mas também os manicômios judiciários. Quando a gente tem, né, a aprovação dessa lei, por inúmeras questões, foi retirada, né, essa disposição do fechamento de todos os manicômios. Então, o movimento antimanicomial, ele continua, né, dizendo, olha, a gente precisa adequar. A lei, ela existe, né, tudo bem que ela não diz expressamente que tem que ter o fechamento de todos os hospitais, mas ela proíbe expressamente qualquer internação de caráter asilar. Então, o que significa isso? A pessoa ela não pode ficar internada por muitos anos, né? Inclusive por muitos dias, né? Dentro de uma instituição fechada, porque aquilo não é um tratamento de saúde, isso é mais do que comprovado. Então, os movimentos antimanicomiais, né, eles têm uma importância fundamental nessa temática, inclusive na implementação da resolução. A gente sempre bate um papo aqui, né, com os nossos convidados e a gente estava conversando, né, Thaís, a respeito, você me citou um exemplo, assim, bastante simples, mas eu acho que é bacana para a gente, né, trazer isso para quem está nos assistindo, né, aquela pessoa que estava andando de bicicleta, alguma coisa aconteceu, fala um pouquinho sobre esse exemplo que você deu e o que aconteceu com essa pessoa. O que a gente comumente vê são discursos de que pessoas muito perigosas que vão para esses espaços, né? Então as pessoas que cometem um crime e são loucas, elas vão para esses espaços e têm que ficar lá porque elas são muito perigosas, elas causam, né, um perigo para a sociedade. E na verdade não é isso que a gente tem na prática. Na prática existe um documentário que inclusive está disponível no YouTube, que chama A Casa dos Mortos. É um documentário feito pela Débora Diniz, uma antropóloga. Nesse documentário é uma filmagem do dia a dia de um hospital de custódia da Bahia. E aí eles tem uma pessoa, né, internada que eles entrevistam em determinado momento, ela está passando por um atendimento com a defensora pública, ele chama Almerindo. E o crime que ele cometeu foi uma lesão corporal leve. Ele uma pessoa que ele não conhecia, então ele não planejou esse ato, né? Uma pessoa que ele não conhecia estava passando de bicicleta, ele teve uma ruptura ali com a realidade naquele momento, pegou uma pedra e tacou nessa pessoa. Então essa pessoa, ela teve uma lesão corporal de natureza leve e o Almerindo foi encaminhado, né, para medida de segurança no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. E ele estava lá há mais de 30 anos. Então ele perdeu todos os vínculos, ele não tinha tratamento, é nítido a gente ver no documentário, né, que ele era só o tratamento medicamentoso que deixava ele dopado, ele não sabia mais o nome dele. E aí numa pergunta que fazem para ele, né, quem é Almerindo? Ele diz que Almerindo já morreu. Então, né, é muito comum a gente verificar na prática a morte civil mesmo das pessoas que ficam internadas nesses hospitais de custódia, que deveriam ser espaços de tratamento, mas são manicômios. Justamente porque ela fica tanto tempo ali, né, que ela já não sabe mais quem ela é. Ela perde completamente contato com a realidade, né, com a vida além dos muros ali, né. E qual que é o enfoque moral, né, quando a gente fala dessa resolução, qual que é o enfoque moral que a gente pode dar a ela para esclarecer aqui quem nos assiste? É muito importante, Fabiana, esse ponto, porque, como eu disse, tem sido muito comum a gente encontrar narrativas de que esses lugares não podem fechar
Porque pessoas muito perigosas, onde essas pessoas vão ficar, para onde elas vão, como a gente tinha aqui, por exemplo, em Sorocaba, quando teve o fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? Até hoje, as pessoas, quando a gente dialoga como movimento social, né, nas ruas, elas têm no imaginário de que essas pessoas foram para as ruas, né? E a gente tem, inclusive, né, uma gestão municipal que reforça essa narrativa, diz que essas pessoas foram para as ruas e na verdade não, elas foram para casas chamadas residências terapêuticas, quem tinha família, vínculo familiar, foi retomado esse vínculo, essas pessoas hoje fazem tratamento nos CAPs. Então, voltando, né, à questão moral, que está tudo muito ligado, a gente revive o passado a todo momento, o que acaba acontecendo é que a gente ouve que pessoas perigosas, psicopatas principalmente, vão ficar soltos. E aí que entra a questão. Né, o Desinstituto especificamente, né, elaborou esse conceito, essa tese, de que não são psicopatas que vão ficar soltos. Porque psicopatas sequer deveriam estar nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Por quê? Quando a gente pega lá o manual que chama DSM-5, que é da onde vem o que é psicopatia, a gente lê lá que precisa manipular, que a pessoa ela tem poder de manipulação, que ela tem um poder de persuasão, né, de convencimento. E isso dá a entender, então, que a pessoa precisa ter uma capacidade de planejar o ato. Então, ela sabe que aquilo é um crime. Então, qualquer crime que ela vá cometer, o psicopata, né, ele sabe que é um crime. Para a pessoa que recebe medida de segurança, não. Então, no caso do Almerindo, ele rompeu ali num lapso com a realidade, pegou uma pedra que ele nem conhecia a pessoa, tacou na pessoa, né? Ele não é psicopata. Ele precisa de um tratamento. Então, as pessoas que estão nesses espaços e que vão retomar a sociedade, e é importante dizer que nesse mesmo caráter, não é que elas vão simplesmente ser soltas por aí, né? Elas ou vão para residências terapêuticas, ou elas vão retomar o vínculo familiar e vão continuar o tratamento na rede que já existe para isso, e que precisa, né, ter o suporte adequado. Não são pessoas perigosas, nem psicopatas que vão ficar soltas, pelo menos não deveriam ser, e a gente tem dados a respeito disso também. Então, o censo de 2011, que é o único, que foi feito também pela Débora Diniz, né, antropóloga, que é o único que a gente tem sobre esses espaços no Brasil, diz inclusive de uma porcentagem de pessoas psicopatas que ficavam internadas nesses espaços, e é cerca de 5% da população. Então, assim, além de psicopatas, né, pela própria lógica ali da construção do que é psicopatia, não serem alvo, né, das medidas de segurança, tem esses dados que demonstram que, inclusive, é uma minoria. Minoria que está ali, né? Junto com outras pessoas que precisam de outros tipos de tratamento, né? Sim. E eu acho importante dizer também, Fabiana, que não é porque a pessoa ela tem um transtorno mental e comete um crime que automaticamente ela vai receber medida de segurança. Não é o transtorno mental da pessoa que determina se ela vai receber medida de segurança. O que determina é se ela tinha consciência do caráter ilícito do fato na hora de cometer o crime, se ela sabia que aquilo era crime ou não. Né? Então, às vezes tem essa confusão muito comum de que, não, então eu tenho esquizofrenia, eu cometo um crime, automaticamente eu vou receber medida de segurança. Depende. Se você, naquele momento do ato, planejou e tinha noção de que era um crime, não. Você vai receber uma pena. Então, a gente tem, por exemplo, casos midiáticos, Suzane, nunca sei falar, né, von Richthofen, a Iris Matsunaga, que são consideradas aí, né, psicopatas, elas foram para onde? Para cadeia, não para medida de segurança. Então, é importante também, né, deixar isso claro. Claro. Sim, e quando vocês foram lá para o STF, né, o que aconteceu lá? Conta pra gente o que vocês levaram lá, né, de conhecimento, para defender a resolução, que a resolução seja mantida. O STF foi um momento bem importante, né, para o Desinstituto. Eu atuo como assessora jurídica hoje da instituição. E quando teve a determinação do fechamento dos manicômios judiciários, muitos órgãos, organizações, partidos políticos, enfim, entraram com pedidos no STF discutindo se essa resolução ela é constitucional ou não. Então,
está se questionando a constitucionalidade, se o CNJ poderia ter determinado o fechamento desses espaços. Quando teve, né, essa discussão, o Desinstitute automaticamente pediu o ingresso nessas ações, né? São 4 ações que estão sendo pautadas hoje sobre essa mesma questão lá no STF. O Desinstitute pediu a habilitação em 2 delas como organização perita no assunto. Então, que entende do assunto, né, para que possa ajudar o judiciário ali, o STF no caso, a decidir. Então, a gente precisa comprovar, né, que tem a pertinência temática, então que a gente trabalha nessa pauta, que a gente tem uma expertise, e aí o STF entendeu que a gente poderia, né, ajudá-lo ali a decidir sobre a constitucionalidade ou não da resolução. Então, a gente fez um pedido primeiro escrito, e aí nesse pedido escrito a gente, né, fala tudo isso que eu acabei falando aqui, e em determinado momento eles agendaram uma sessão, uma audiência, para ouvir todos esses peritos, né? Então, não só o Desinstitute foi até lá, assim como outras instituições, inclusive defendendo que a resolução é inconstitucional, então dos 2 lados, né? E aí foi marcada essa sessão. Então, eu fui até lá representando, né, o Desinstitute como assessora jurídica e tive ali 3 minutos de fala, né, para defender o porquê da importância da manutenção dessa resolução, o porquê que ela é constitucional. E aí, dentre todas as alegações, né, que nós trouxemos, a gente diz exatamente sobre essa questão moral, de que, inclusive, psicopatas não vão ficar soltos, porque essa audiência, para quem se interessar, também está disponível, né? Ela fica lá no site, no YouTube lá do STF, para quem quiser ver. E aí o início dá para a gente ver as pessoas que falam contra a resolução. E elas dizem isso em muitos momentos. Pessoas perigosas vão ficar soltas, não trazem dados, né? Elas só dizem. Muitos advogados, inclusive... Mentira, um advogado, inclusive... ele disse, né, eu acho que pessoas perigosas vão ficar soltas, e aí a gente vem para dizer com dados, né, que não. Desconstruir essa ideia, esse argumento. E aí tentar convencer mesmo, né, todos os ministros dessa narrativa de que é importante essa resolução, de que os hospitais de custódia precisam mesmo ser fechados, assim como todos os manicômios ainda existentes no país, né, e que a gente precisa de um enfoque na rede de atenção psicossocial para cuidar dessas pessoas. Já dá para falar qual é a expectativa? Quais são os próximos passos que acontecem a partir daí? Olha, a expectativa, a gente não consegue saber o que os ministros, né, vão entender sobre o caso, mas os próximos passos agora volta, né, para a mesa deles ali, para que eles analisem novamente após as nossas sustentações orais, né, lá no STF. E aí eles vão analisar todos os pedidos escritos nos pormenores para daí dar uma decisão. A gente ainda não sabe se esse ano, né, vai ter uma decisão ou não. A gente acredita, tem expectativa que sim, e é a temática de direitos humanos mais significativa, assim, a ser julgada pelo STF esse ano. Então talvez eles realmente julguem esse ano, mas a gente ainda não sabe, mas o próximo passo é esse. Ter ali uma sessão de julgamento, onde eles vão debater, todos os ministros, né, quais os argumentos a favor e contra, e aí as nossas sustentações, né, não só do Desinstitute como a das outras organizações, vão auxiliar nessa decisão. Perfeito. Bom, Thaís, como a gente sempre fala aqui no Portal Porquê, né, o nosso tempo é super curto, a gente tem cerca de 20 minutos aí para debater temas sempre muito interessantes, né, que dialogam mesmo com a sociedade, né, e agradecemos muito a sua presença, né, como eu falei, é um tema que vale a pena aí se aprofundar num outro momento, né, e agradeço a sua presença e queria deixar para você o espaço aberto aqui, se você quiser dar um último recado para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito o convite, como eu disse, né, é muito importante a gente tratar dessa pauta, especialmente em Sorocaba, né, que foi o maior polo de manicômios, a gente não pode esquecer disso, foi o maior polo de manicômios do Brasil durante muitos anos, é muito recente, né, o fechamento do último hospital em 2018,
Então é uma história que ainda está viva, a gente precisa manter, precisa falar sobre isso. Então eu convido, né, todos os interessados, as interessadas, a conhecerem o trabalho do movimento social organizado aqui em Sorocaba, do Flamas, né, a gente tem as redes sociais, também a conhecer o trabalho do Desinstitute, e, né, convido aí as pessoas a procurarem no YouTube, né, esse documentário, a Casa dos Mortos, que é muito importante para entender melhor sobre essa questão dos hospitais de custódia. Também quem se interessar de ver, né, a sustentação oral feita lá pelo Desinstitute no STF também está disponível. Então é bom que está tudo público, né? A gente consegue hoje ter essa facilidade de ver. Então é isso. Obrigada, Thaís. E você já sabe, você que acompanha a gente por aqui no canal do YouTube ou está chegando agora, clica no sininho para saber todas as novidades, todas as coisas novas que a gente coloca por aqui. E você também pode seguir a gente nas redes sociais do Portal Porquê, @Portal Porquê. Até a próxima!